Vamos ler o texto. Marcos capítulo 1, 32 a 38. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Imagina, numa cidade, trouxeram todos os enfermos e endemoniados. Verso 33. Toda a cidade estava reunida à porta. Imagina aquele rolo, um montão de gente ali. 34. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. E tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. 38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Irmãos, esse tema parece meio esquisito, intimidade com Deus. Quando você para pensar, Deus, o Deus eterno, que não tem começo nem fim, o Deus que é o Todo-Poderoso, o Deus que é criador e controlador de todas as coisas, como é que é possível menos do que um grãozinho de pó, ser humano limitado, finito, como é possível eu ter intimidade com Deus? Pois é possível. Tanto é que a Bíblia nos autoriza a chamá-lo de Pai. E tem um texto que ainda diz que você pode chamá-lo de papai. A Bíblia diz que ele é amor, que ele é paciente, que ele é misericordioso. Então é possível ter intimidade com Deus. Eu diria que o problema não está em Deus, está em nós. Nós é que temos a nossa dificuldade. Vocês que são pais, vocês conhecem bem seus filhos, não conhecem? Pois é, quando seu filho chega da escola ou chega alegrinho em casa, você sabe que está tudo bem. Mas deixa eu fazer uma pergunta: pai, você sabe quando tem alguma coisa errada com teu filho? Eu sei. Todo pai sabe, toda mãe sabe. Chegou em casa com uma carinha meio assim, você já vai lá e fala: epa, tem algum negócio que está errado aqui. Agora, irmãos, eu descobri uma coisa. O problema é que muitos de nós ainda guardamos um peso de culpa de alguns pecados que cometemos, e nós chegamos diante de Deus exatamente como o nosso filho, que quando faz alguma coisa errada chega olhando para o chão com aquela cara assim. Agora, irmão, pecado confessado é pecado perdoado, diga amém. Irmão, você tem que se agarrar na palavra. Se você um dia pecou e agora você está com aquela cara, baixa a cabeça, o que nós fazemos com o nosso filho quando tem alguma coisa errada? Se o nosso filho chega, você olha a carinha dele, está meio, fala: filho, o que aconteceu? Fala com o papai, fala com a mamãe, confessa, diga o que é, ou qual é o peso, qual é a preocupação que você tem. E o que acontece? Depois que a gente bate um papinho, às vezes faz uma oração, resolve, já muda a carinha. É a mesma coisa você diante de Deus. Não permita que o diabo venha e fique falando para você: ih, você fez isso, você fez aquilo, Deus está bravo com você. Irmão, se você pediu perdão, se você confessou, o sangue de Jesus tem poder, diga amém. Amém. Então creia na palavra e não nos seus sentimentos e não nas suas emoções. E aí então é possível ter intimidade com Deus. Nós vamos ver hoje 4 personagens da Bíblia que tiveram intimidade com Deus. O primeiro é Jesus. Olha lá, no meio daquela confusão toda, no meio daquela campanha de cura e libertação, eles foram para casa. Jesus já tinha feito muitas curas e expulsado os demônios. Foram para casa, todo mundo cansado, foi todo mundo dormir. Mas olha o que Jesus fez. Vamos ler juntos, que esse verso é para decorar. Vamos lá, todo mundo. Tendo se levantado... Primeira coisa, ele tomou decisão. Ele levantou.
Irmão, tome decisão, sai da cama, toma a decisão, levanta. Por isso que eu sempre aconselho, põe o despertador longe da cabeceira. Nesses dias de friozinho, né, dá vontade de ficar. Não, toma a decisão, levanta. Eu já sei que se eu ficar, eu fico rolando para lá e para cá. Melhor, levanta, vai logo, vai orar. E hoje eu estava conversando com uma irmã, e ela falou: ai pastor, eu estou levantando de madrugada. Eu falei: eu também, irmã, só que eu dou aquela dormidinha depois do almoço para dar uma compensada. E se você pode dar uma sonequinha, nem que seja de 15 minutos depois do almoço, compensa, ajuda. Agora, mais uma vez eu quero dizer, não, Deus não ouve a gente só na madrugada, amém? Ele ouve a todo dia, toda hora, em qualquer lugar. Agora, aqui no caso, Jesus levantou de madrugada porque ele queria ter nenhuma interrupção. É o próximo ponto lá. Primeiro tomou a decisão e ele buscou o horário especial. De acordo com a Bíblia, foi mais ou menos entre 3 e 6 da manhã. Ele ficou ali orando nesta hora onde não havia nenhuma interrupção. E meus irmãos, não dá para calcular o tempo que ele ficou orando, mas pelo jeito foi um bom tempo que ele ficou lá na presença de Deus. Ele levantou-se à alta madrugada, buscou um horário especial. Terceiro lugar, e ele foi para um lugar especial, procurou um lugar especial. Para onde é que ele foi? Para o deserto. Um lugar deserto. Num certo sentido, ele não foi para o deserto lá, por exemplo, do Saara, mas não, ele foi para uma região onde era mais deserto, onde não tinha muita casa, onde não tinha muitos animais, um lugar mais tranquilão, seguro. Ele foi lá para quê? Para estar sem interrupções na presença de Deus. Aqui vem a importância de você ter o seu lugarzinho de oração. Irmão, pode ser à beira da sua cama, se você quiser, pode ser na sala, pode ser até no banheiro. Tem gente que acha: pastor, não é pecado orar no banheiro? Eu diria que é pecado não orar no banheiro. Irmão, qualquer lugar. Talvez no seu carro, vai lá na garagem, é o lugar mais sossegado, entra lá no teu carro. Só toma cuidado, se a tua garagem é bem fechada, não liga o carro, fica lá no gás carbônico, você vai morrer. Bom, aí já vai para o céu, ô glória, aí é uma bênção, não tem problema. Então, tenha sabedoria, mas vá para um lugar deserto, um lugar sossegado, onde não haja interrupções. E olha lá, a Bíblia diz que ali orava, ali ele buscava a comunhão com o Pai, ali ele ouvia também a voz do Pai. No domingo passado, irmãos, uma criança aqui da nossa igreja, muito bonitinha, ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu tenho uma pergunta. Eu falei: qual é a pergunta, minha filha? Ela falou assim: pastor, peraí, Jesus não é Deus? Eu falei: é. Se Jesus é Deus, que história é essa que ele vai orar e falar com Deus? Foi boa a pergunta, não foi? E eu estava preocupado se a menininha ia entender a minha explicação. Aí eu falei para ela: olha, mas você viu que na Bíblia, no Natal, a gente não comemora que Jesus nasceu? Ele se formou homem. Quer dizer, Deus se tornou homem em Cristo. Para quê? Para nossa salvação. Então ele se submeteu às limitações da humanidade. Então ali Jesus estava orando como homem. Como homem, no ministério dele, ele precisava ter a unção e o poder do Espírito Santo. Tanto é que ele mesmo disse: o Espírito Santo me ungiu. Se ele é Deus, não precisava de unção, mas porque ele estava limitado à humanidade, então ele precisava de unção, de poder. Ele sentiu fome, ele comeu, ele dormia, ele descansava. Por quê? Porque ele estava limitado ao corpo físico. E eu até falei para ela: mas agora ele ainda tem esse corpo físico, só que é glorificado depois da ressurreição, e ele está ao lado do Pai e continua orando, só que agora orando em nosso favor, amém? Ele está lá intercedendo por nós, diz a palavra de Deus. Mas Jesus teve um tempo especial, amém? Tomou decisão, levantou de madrugada. Segunda coisa, foi num horário especial, na madrugada, foi no deserto e ali buscou a Deus, e ele recebeu uma direção especial de Deus. Olha o verso 38. Mas antes de ler o 38, presta atenção comigo aqui. Eu fico imaginando a cena.
Eles estavam dormindo na mesma casa, Jesus e os seus discípulos. E claro, Jesus tinha o seu quarto especial, estava lá no quarto dele. E aí, Pedro levantou de manhã, já acordou todo mundo, falou: vamos lá, ô Tiago, faz aí o café pra gente. Tomé, você vai buscar o pão, que você não está com fé e tal, não sei o que, então, foram arrumar. Mas aí Jesus não apareceu na mesa para o café. Jesus não apareceu. Aí eu acho que o Pedro pegou, olhou no relógio e falou: o senhor está cansado mesmo, hein? Está lá dormindo, mas vou acordar o senhor, porque senão vai atrasar o negócio. E aí lá vai Pedro, dá uma batidinha na porta. Tá. Nada. E aí ele fala: mas tá dorminhoco mesmo, hein? Tá. Nada. Aí ele falou: deixa eu ver o que está acontecendo. Ele abriu a porta assim um pouquinho só, esticou o olho, a cama estava lá sozinha. E aí ele entrou e falou: cadê o senhor? Cadê o senhor? Saíram todo mundo procurando: cadê o senhor? Sequestraram o senhor, levaram o senhor embora. Cadê o senhor? Cadê o senhor? Aí sai caminhando lá, aí encontra aquele lugarzinho ermo. Chega lá, o Senhor Jesus está lá de joelho, adorando, falando com o Pai. E aí olha o verso 38. Aí eles disseram: Senhor, está todo mundo te buscando. E aí Jesus disse: vamos a outros lugares. Eu acho que Pedro ficou louco, porque ele falou: Senhor, a cidade toda está aí, está cheio de doente, está cheio de endemoniado. Senhor, o negócio é aqui. Jesus falou: não, senhor, lá no meu TSD eu recebi direção do Pai, é para ir para outros lugares. A palavra não tem que ficar retida aqui, alguém vai dar um jeito de libertar esse povo aí. Vamos para outros lugares. Diga amém aí. Irmão, a palavra não tem que ser presa. Ele recebeu direção de Deus lá no seu tempo de intimidade. Irmãos, quantos de nós estamos aí perdidos, sem direção, sem saber o que fazer? Meu irmão, vai lá, vai no joelho lá e fala: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O problema é que quando você pergunta isso: Senhor, o que você quer que eu faça? Você espera que ou Deus manda uma cartinha lá que cai na tua cabeça, ou então que Deus manda um anjo lá e fala: meu filho, vai fazer isso. E não é bem assim. Na hora que você começa a perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O Espírito Santo vai começar a trabalhar na sua mente e vai começar a colocar algumas ideias boas para que você saiba o que Ele quer que você faça. Jesus então teve uma direção especial de Deus. Tem mais. Não foi só Jesus. Bem antes de Jesus, um homem chamado Abraão, ele tinha intimidade com Deus. Olha o que diz o verso de Tiago, capítulo 2, 23. Vamos ler todos juntos, vamos lá. Cumpriu-se assim. Irmãos, é impressionante você ver a história de Abraão. Ele cometia alguns erros, mas é muito interessante como Deus o dirigia, como Deus falava com ele, e como ele obedecia e perguntava para Deus: para onde é que eu vou? O que eu faço? Qual é o caminho? E Deus começou a dar promessas: olha, eu vou te dar essa terra, eu vou fazer de você uma grande nação. Um dia Deus falou para ele: Abraão, sai aqui fora. Ai, que legal, né? Pensou que legal Deus chegar para você e falar para você: abre a porta da casa e dá uma olhada para o alto. Só se Deus fizer isso, eu acho que Ele vai mandar um dia igual esses que estão agora sem nuvem, né? Ou sem poluição, porque é impressionante como a gente não vê estrela aqui. Irmãos, quando eu vou para o interior, eu vejo estrela. E eu falo: roubaram as estrelas de lá de São Paulo e trouxeram para cá. Irmãos, Deus falou para Abraão: sai aqui fora, olha para o alto, vê se você pode contar todas essas estrelas. Imagina, na época de Abraão não tinha poluição. Imagina como é que Abraão olhou e o que tinha de estrela. Ele via as nebulosas, via tudo lá. Deus falou: eu vou fazer uma semente sua muito maior do que essas estrelas que estão aí. Irmãos, que legal, Deus falando com Abraão, e Deus dizendo: olha, eu vou te dar aquela terra. Abraão, dá uma olhada na terra lá, eu vou dar para você essa terra. Irmãos, o Abraão
era amigo de Deus. Agora, eu sei que você vai estar pensando aí, pastor Edson, Abraão, né? E eu sou aqui o João Batatão. Peraí. Deus mudou? Ele não é o mesmo? Ele te ama? Ele te dirige? Ele tem um plano para a tua vida? Então a melhor coisa nesse tempo que nós estamos buscando a intimidade é dizer: Senhor, qual é teu plano, qual é a tua vontade, o que o Senhor quer de mim? E Deus vai dirigir os seus passos. Agora, não seja imediatista, como eu falei, não fique esperando aí que vai aparecer e cair um anjo. Pode ser até que aconteça de descer um anjo do céu e te falar, mas gente, na maioria das vezes Deus começa a trabalhar na tua mente e no teu coração. Tem mais, Jesus tinha intimidade, Abraão tinha intimidade, agora vem o nosso querido Moisés. Clica lá, minha filha. Moisés também tinha intimidade com Deus. Êxodo 33, 11 diz assim: o Senhor falava com Moisés como? Amém, gente? Como quem fala com quem? Com seu amigo. E depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Irmãos, Moisés tinha intimidade com Deus, ele batia papo com Deus. A intimidade dele era tal com Deus, que quando Deus estava olhando, ele estava lá na montanha com Deus, e Deus olhando lá para baixo, viu aquele povo caindo tudo na gandaia, no pecado. Deus falou: Moisés, eu estou olhando lá embaixo, o negócio está feio, eu vou acabar com esse povo. Sabe o que Moisés falou para Deus? Calma, Senhor. Que legal, né? Senhor, peraí, Senhor. Irmãos, Moisés era um intercessor tremendo. E ele falou: não, Deus, por favor, é o teu povo, é aquele povo que o Senhor disse que ama. Irmãos, é muito legal, eu vou dizer isso com todo respeito, é muito jóia você colocar Deus na parede, mas estou dizendo isso com muito respeito. Sabe em que sentido? O Senhor prometeu, então o Senhor vai fazer, amém, gente? Então Moisés sabia, Deus tinha prometido, e aí Deus falou para Moisés, falou: mas Deus, esse é o teu povo, o Senhor prometeu cuidar desse povo, não acaba não, Senhor, calma, conta até 10, Senhor. Irmãos, ele falava com Deus face a face. Agora, Deus mudou? Você vai dizer: mas pastor, esse aí é o Moisés. Eu falei: eu sou o Manassés. E aí? Deus fala comigo e com você, e à medida que você vai tendo intimidade, você começa a falar com Deus do teu coração. Essa é outra coisa também. Você vê o pastor orar aqui, quando o pastor ora aqui, claro, o pastor está tentando dirigir a igreja em oração, então o pastor usa algumas palavras aí meio... Mas meu irmão, lá em casa a minha oração é diferente. Lá em casa eu falo: ô senhor, o negócio está feio aqui, senhor. O senhor dá um jeito nesse negócio. Às vezes eu falo: senhor, segura o rojão aí, senhor, apaga essa fogueira aí. O Ken Kudo é um amigo meu, missionário da CEPAL. Ele ia orar, ele falava assim: senhor, mexe os pauzinhos aí para dar certo o negócio. Ele tinha intimidade com Deus, falar com Deus. E o Moisés tinha intimidade com Deus. Tem mais um que tem uma intimidade boa com Deus: o apóstolo Paulo. Ah, meus irmãos, e Paulo, a gente vai olhar, se você está com a sua Bíblia aberta, que você deveria estar, abre em Atos capítulo 16. Irmãos, eu separei alguns versos, é interessante, só no capítulo 16 de Atos, mostrando a intimidade que Paulo tinha com Deus. Primeiro, vocês sabem a história de Paulo, lembra? Ele caiu do cavalo quando ele teve aquele encontro com Jesus, depois ele foi lá, começou a pregar o evangelho, mudou, aí ele partiu para as regiões da Arábia, onde ele ficou por 3 anos recebendo revelações do Senhor Jesus. Agora imagina, gente, eu não sei como é que foram essas revelações, mas eu imagino o Espírito Santo, Jesus ali dizendo: Paulo, o negócio é assim, a justificação é pela fé, o evangelho não é só para judeu, o evangelho é para todo mundo. Paulo, você vai pregar, dando as dicas ali, e as cartas que Paulo escreveu para as igrejas são todas cheias dessas instruções que o Senhor Jesus deu para ele. Então capítulo 16,
Primeiro verso é o verso 9, se você puder sublinhar ali, veja o que diz: durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé, e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Deus falou com Paulo através de uma visão, e é uma história muito bonita, porque Paulo andava sempre com uma equipe missionária, e se você está com a Bíblia aberta aí, tem uns textos que eu não pus aqui. Deixa eu abrir a minha Bíblia também. Atos 16, a partir do versículo 6, se a minha memória não me está traindo. Atos 16, versículo 6. Desculpem que não está na tela. É bom porque você traz a Bíblia no domingo que vem. Atos 16, 6. E percorrendo a região frígio-gálata, olha agora, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Veja bem, o Paulo andava com a equipe, e ele pegou a equipe e falou assim: pessoal, arruma a mala aí, todo mundo pode levantar o acampamento, que a direção é Ásia. Mas o que diz a Bíblia? O Espírito Santo impediu. Irmão, será que Paulo estava errado? Paulo estava certo em termos de querer espalhar o evangelho para todo canto, mas Deus tinha uma estratégia melhor, diga amém. Então ele falou assim: olha, vamos para a Ásia, o Espírito Santo impediu. Verso 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Paulo falou para a turma: olha, não é Ásia, o Espírito Santo não deixa a gente ir para a Ásia, então arruma a mala aí, nós vamos para a Bitínia. O que diz a Bíblia? O Espírito de Jesus impediu. Acho que a equipe falou: ô Paulão, vai orar mais, meu, tem alguma coisa errada aqui. Aí o Espírito de Cristo impediu. Verso 8: e tendo contornado Mísia, descendo a Trode, aí veio o 9. À noite sobreveio uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E olha o verso 10: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, à noite ele teve a visão: passa a Macedônia e ajuda-nos. E meus irmãos, se você olhar bem a geografia bíblica, o fato de Paulo não ter ido para a Ásia, nem ter ido para a Bitínia e ter obedecido e atravessado a Macedônia, Paulo foi atravessar e ele usou uma via chamada Inácia, em alguns lugares era conhecida como Via Ápia, gente, que eram onde estavam as maiores cidades, e as cidades onde nós temos as cartas escritas hoje. Estrategicamente o Evangelho se espalhou muito melhor, porque Paulo foi para aquela região, Deus sabia onde mandar, amém, gente? Então Paulo teve. Agora, por outro lado, nós temos que aprender uma lição aqui, irmãos. Paulo tinha tanto fogo no coração, ele queria tanto espalhar o Evangelho, que o Espírito Santo tinha que segurar o sujeito. Amém, gente? Hoje parece que é o contrário, né? Hoje vai, irmão. Hoje o Espírito Santo tem que empurrar. Vai, irmão. Ah, meus irmãos, eu orei assim: Senhor, trabalha na minha vida de um jeito tal, que o Senhor me impede de ir para outro canto, e me mostra o canto que o Senhor quer que eu vá. Saber a direção de Deus na vida. Ele recebeu a instrução aí. Continua lá, próxima, outra coisa que aconteceu. Eles sempre procuravam um lugar para oração. Olha o capítulo 16, nós estamos, olha o verso 13 agora. Sempre buscava lugar para oração. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde, olha lá, esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. E ali, nesse lugar, houve a conversão de Lídia, que acabou se tornando uma diaconisa e abriu a porta da sua casa e começou uma igreja na sua casa. Agora, é interessante, Paulo sabia que sem oração o ministério não vai. Sem oração a vida não anda, irmão. Sem oração fica naquela capengação, tem que empurrar, tem que viver e fica só uma vida. Então Paulo sabia que para ter sucesso no ministério, ele precisava e ele procurava um lugar de oração. Outra coisa,
ele sempre frequentava o lugar da oração. Olha o verso 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração. Aí encontrou uma escrava que estava endemoniada lá e ele expulsou o demônio. Mas notem um detalhezinho aqui. Aqui não está falando indo nós para um lugar de oração. É um artigo definido. O lugar de oração. Irmãos, como é importante você ter o lugar de oração. Claro, eu quero repetir isso. Deus te ouve aí na esquina, te ouve em qualquer lugar. Mas Paulo sabia, e todo dia ele ia para aquele lugar de oração para buscar a face de Deus, para falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Ele frequentava o lugar de oração. Tem mais? Mas ele orava em qualquer lugar. No mesmo capítulo 16, olha o verso 25 agora. Eles foram presos, amém? Quem ora muito vai preso. E quem ora pouco já está preso. Já está preso na mão do diabo aí. O diabo não quer que você ore não, irmão. O diabo não quer que você tenha intimidade com Deus. Por volta da meia-noite, ele foi preso. Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Orando e que mais? E cantando hinos a Deus. Estava o maior TSD ali na cadeia. E os outros presos o quê? Ouviam. Irmãos, como nós temos às vezes dificuldade de orar em público. Como nós temos às vezes dificuldade de orar em público. Irmão, nós temos que orar e não importar com o que os outros estão vendo. Ou estão pensando. Irmãos, eu às vezes em restaurante, não vai agradecer a comida? Mas não vai também dar uma de fariseu, né? Nós vamos chegar lá no restaurante e falar, antes da refeição vamos abrir, e vai um bilhão desse tamanho, vamos abrir a Bíblia aqui, bem alto. Não é essa a ideia. Mas gente, o fato de você estar ali no restaurante, eu costumo pegar nas mãos quando a gente ora lá em casa, então no restaurante também, pega na mão, e o pessoal que está em volta vê. E que bênção que vê, é para ver mesmo. Tem alguém aqui pelo menos que ainda acredita em Deus. Você viu o filme, como é que chama? Deus não está morto? Eu mandei o e-mail para alguns irmãos, porque o filme, tem uma hora do filme que ele fala, pega o teu celular e manda um e-mail para um montão de gente. E-mail não, é SMS, sei lá o que, ou WhatsApp, sei lá o nome desses bichos. Manda para todo mundo, Deus não está morto. E eu mandei para um irmão e eu vi que esse irmão não viu o filme ainda. Sabe por quê? A resposta dele para mim foi uma interrogação. Aí eu respondi para ele, vai ver o filme que vale a pena. Parece que está nos cinemas e está... Eu vi no Netflix, viu? Você tem o raio do Netflix, vai lá. Eu falei para não ligar a televisão, veio para porcariada. Mas ontem, à noite, eu e a Rutinha assistimos esse filme. E fomos muito abençoados. Tão abençoados que eu vou assistir de novo, para entender um pouco melhor. Gente, é muito joia. Agora, qual é a ideia? É não se envergonhar do Evangelho de Cristo. Paulo e Silas não estavam um pouco ligando se os outros presos estavam ouvindo ou não. Quer dizer, eu acho que ele estava até ligado, falando, olha, eu quero que eles escutem mesmo. Irmãos, e eles oravam em voz alta e cantavam. E o Paulo e Silas eram tão desafinados, gente, que deu um terremoto lá e abriu a porta da cadeia. Irmãos, ele orava em qualquer... tinha intimidade com Deus. E eu sei que você vai falar também, mas pastor Edson, esse aí é o Paulão da Bíblia, né, pastor? É o Paulão. Mas gente, não olha o Paulão, olha o Deusão do Paulão, amém? Olha o Deus que está aí aberto para ter intimidade. Ele quer ter intimidade conosco, amém? Então olha só, Jesus tinha intimidade com Deus, Abraão tinha, Moisés tinha, Paulo também tinha. Vai em frente. Tem aí, irmã? A intimidade com Deus,
Eu pus algumas coisas que ela traz. Em primeiro lugar, ela traz uma segurança. Olha esse texto de Paulo aqui. Por isso estou sofrendo estas coisas, todavia eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmão, sabe qual é a ideia? Eu sei em quem tenho crido. Quando você se ajoelha, quando você começa a buscar a Deus, você começa a conhecer a Deus, você começa a ter uma segurança tremenda. Eu sei quem é o meu Deus, eu sei em quem tenho crido, é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, tudo posso em Cristo que me fortalece. Gente, você tem uma segurança quando você começa a ter intimidade e buscar a face de Deus. E não só isso, eu coloquei uma lista aí, toca em frente, de outras coisas. Olha aqui, segunda coisa, você recebe direção de Deus, orientação. Meu filho, faz isso, não faz aquilo outro, direção em tudo. Outra coisa, a sua fé, irmão, vai lá para o ponteiro da fé, que talvez está meio baixão lá, na hora que você começa a jejuar e orar, buscar Deus, ó, enche o tanque, o ponteiro vai lá para cima. Você tem fé, você crê. Outra, você tem perdão de pecados. Irmão, se você se ajoelhar lá e começar a achar Deus, por isso que é bom ter Bíblia, né? Se você começa a falar, Deus, eu fico imaginando como é que Deus me responderia. Se eu começasse assim, Senhor Deus, eu sou um miserável pecador. Deus ia dizer, não chama meu filho de miserável. E se você pecou, confessa o pecado que estamos em paz. Irmãos, pega a Bíblia e põe lógica na coisa. Não fica lá, ai Deus, eu sou uma porcaria. Não, irmão, vai lá, você pega o texto de 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor perdoa e purifica de toda iniquidade. Fala, Senhor, me lava com teu sangue, me purifica e me ajuda a não cair mais. E aí você vai ter liberdade com Deus, vai ter a paz. E quantas outras bênçãos, eu fui tentar enumerar ali, o negócio é um montão de coisa. Amém? Eu queria mostrar um vídeo para os irmãos, que eu fui muito abençoado. Esse vídeo é com o pastor Bill Hybels, pastor da igreja Willow Creek, em Chicago. Irmão, esse filme eu espero que fale muito ao seu coração, que fala sobre um homem que fez o TSD. Dá uma olhadinha. Apaga tudo quanto é luz, apaga lá também, que eu não vou falar nada, deixa só o filme. Came down to talk to me after a service, and he had just become a Christian. I had baptized him at the church, and he said, I just can't make time for a meeting with God. He said, you have no idea what it's like to commute downtown every day, and you live in a different world. I just can't fit that kind of thing into my life. And I remember looking at this young guy, hard-charging young guy, and I said, here's my experience, and I'm not, I'm only like 24 years old, so there it is. I said, I've always been able to make time for stuff I value. Just how my life works. If I value something, I'll make time to experience it. If I don't, I won't. And I'm making time for a meeting with God in my life. You do it any way you want. And he wasn't too happy with me that day, I don't think, and I didn't see him for a while, and then afterwards I saw him many months later, and when he came down to talk to me, his countenance was different. He felt different. His conversation was different. And he invited Lynn and me. He and his wife invited Lynn and me to go over to their house for dinner. So we accepted. He lived right in the area. And so we go over to their house, and as we're kind of just having some appetizers beforehand, he takes me over to a rocking chair. And he says, you know how you challenged me to have a meeting with God and to make the time. He said, I love rocking chairs, so I bought a good one. And you said that maybe if you're going to make this repeatable and enjoyable, you should look at some scene or vista that you enjoy looking at. And he said, I've got a little backyard here, and I love looking over the backyard. So he said, I just bought this chair, and I put it at my favorite window where I can overlook the backyard.
And he said, I got up a half hour earlier, 15, 20 minutes, half hour earlier each day, the last several months. I sit in the chair, I have a cup of coffee, and he goes, I read God's Word, I try to make sense of it, I ask Him to speak to me by His Word, then I meditate on it, reflect it, apply it to my life. Then he said, I write some thoughts down in a journal and I pray. I pray that I will be more aware of His presence in my life. And I said, how's that going for you? And his wife jumped in and said, I'll tell you how it's going for him. He's a changed guy. What happens to him when he sits in that chair has changed him. He's more centered. He's a more gentle and loving man in our marriage and to our children. I was very impressed with this, that he could show me his chair, that he had taken the time, that he had fashioned a meeting with God that he looked forward to. Because he liked the chair, he liked the view, he liked the coffee, he was a morning guy. And he fell into this pattern. Many months later, I had coffee with him one time, and he said, I'm thinking about leaving my job in advertising. He said, I think I'm done with that. So where'd you get these ideas? And he said, well, in my meetings with God in the chair. He's been putting those thoughts in my mind. I said, what are you going to do? And he said, maybe I'll just help you build the church. So no one's getting paid around here, you know. And he said, well, I've done pretty well in advertising. I can hold on for a while, and maybe if the church grows, you know, then maybe they can help me and my family in some way. And I said, well, you better go back to that chair and see if God's really in this, because I don't want to take responsibility for your life and all this. And he said, okay, I will. And he came back about a month later, and he said, you know, I gave notice at work, and if it's all the same to you, I'm just going to help you start building the church. You pay me what you can, but it's not a concern of mine. And this guy joined our staff, and I'm telling you, he was a hard-working, energized, joyful, industrious individual that really, really helped our church and was on our staff for many, many years. One of the best staff members in the early days of the church. Then one day he comes into my office and he said, you know, I still do that meeting with God in that chair, that rocking chair. And he said, God's been stirring in my life in my meetings with God. And he said, a friend of mine is starting a brand new church in Colorado. And I think I'm going to pack my family up and move to Colorado. I said, can they support you? He said, no, I'm going to have to go back into the marketplace and make some money because they can't afford anything. And I said, are you ready to do that? And he said, you know, every morning I talk to God about it. And he said, I'm really fired up about it. So we said goodbye to him, and he packed his family up, and he went out, and he went back into advertising, made a lot of money, and gave most of it to the startup church. And it became a fantastic church. And then in that same chair that he moved out to Colorado, sitting at a window in the morning like he had done for many, many years now, he processed a bad medical report he got from the doctor that cancer had come his way. And he kept working and he kept supporting that church, and he got sicker and sicker. It was a very fast-spreading kind of cancer. And then he was hospitalized. And one of the great losses he felt when he was in the hospital is that he didn't have his chair. And he died quite soon thereafter, and I did his funeral in Colorado. And I was talking to his widow, his wife, at the funeral reception afterwards. I said, that was something about that chair, wasn't it? She said, his whole life changed in that chair. I said, what are you going to do with the chair? She said, we are going to pass that chair on to our children and on to our grandchildren in the hopes that someone would sit in it like Tom did and have their life transformed. Simple question, gang. Where's your chair? Where do you meet with God? Where do you reflect on His Word and open yourself to His power? Where do you become aware of His presence in your life? Where is that?
And some of you go, well, you know, I don't have a nice backyard to look out on. It doesn't work for it. The thing about the unlimited presence of God is that you can meet with Him anywhere. Your chair can be anywhere. When we first started, Lynn and I first started taking our summer study breaks in South Haven, that little town on the other side, we rented a one-bedroom cottage in the summer times, and so it was chaos with 2 kids in that cottage. So I would leave and I would go to the Burger King in the morning for 30, 40, 45 minutes, sometimes an hour. First booth on the right when you come in the door, Main Street in South Haven. I did that little practice for 9 years. Fiberglass booth in a Burger King. I made some of the most important ministry and personal decisions in my life. Fiberglass booth in a Burger King. To this day, when I drive by that Burger King, I look at it and I go, man, God met me there. There's a carpenter in this church that meets with God every morning in the front seat of his pickup truck. Brings a thermos of coffee and his Bible. Half hour before the construction starts, he just sits in the front seat of his pickup truck. Absorbs the Word of God, meets with God, surrenders himself to God, asks for direction in his life. A young mom that I know goes to Starbucks whenever she can. Corner table, meets with God. Where's your chair? When you meet with a friend, let's say for a lunch, what happens is if you've connected with that friend, after you leave the restaurant or wherever it is, you think about that friend later on in the afternoon. When you meet with God, you think about Him more throughout the course of your day. His presence lingers after the meeting. Where's your chair? Hein? Onde é que é a sua cadeira? Eu fico imaginando essa história. Se você prestou bem atenção, esse executivo veio conversar com o pastor e ele veio com a desculpa que muitos de nós damos. Eu não tenho tempo. Você é pastor, você está de tempo integral, então você pode, você tem tempo. E ele falou assim, a resposta dele, acho que o homem não gostou muito. Ele falou assim, olha, para aquilo que é prioridade na minha vida, eu faço tempo. Então, irmão, é questão de prioridade. Quem é a prioridade? E aí aquele homem foi tocado por Deus, comprou a cadeira de balanço, pôs num lugar lá, e naquela cadeira, a vida dele, a direção de Deus vieram, a esposa deu testemunho de quem era ele. Irmãos, funciona. Deus quer. Amém? Deus quer ter comunhão comigo e com você.